percebemos a formação da propriedade privada, da família e do Estado. A especialização, o conhecimento e, principalmente, aquele comércio que eu me referi inicialmente passou a se tornar um comércio regular. E a partir disso nós temos a formação de cidades, que eram justamente as rotas comerciais, onde haviam as feiras para as trocas. E também o advento da moeda, que é muito importante para a humanidade, porque você tem dois tipos de produto, né? E com o escambo, eles teriam que ter uma equivalência, e a moeda passou a servir como essa equivalência. Então essas cidades, esses impérios, eles foram se expandindo, foram crescendo, e aí temos vários impérios, o Império Romano, o Império Egípcio, Azteca, Mongol, entre tantos outros. Foram o quê? Grandes domínios instituídos por algumas organizações humanas. Esses impérios, eles foram cada vez mais ampliando o mundo, criando rotas comerciais e a partir disso foram criando necessidades. Tendo em vista que aqueles produtos não eram mais para o consumo, para a subsistência, eles se tornaram o quê? Mercadorias. E essas mercadorias eram levadas por grandes rotas. E esses impérios controlavam essas riquezas, controlavam essas rotas comerciais e muitas das guerras eram feitas exatamente para que houvessem domínio sobre isso, sobre essas riquezas, o acúmulo dessas riquezas. Analisando do ponto de vista ocidental, nós tivemos a expansão do Império Romano. O Império Romano foi muito importante porque trouxe alguns grandes desenvolvimentos para a humanidade. Mas eu queria me ater num aspecto, que foi o declínio do Império Romano. O declínio do Império Romano faz surgir um novo modo de produção, que é o chamado feudalismo. O feudalismo, ele era constituído pelo rei, o senhor feudal e o servo. Tinha, né, o clero, mas que fazia parte da nobreza, mas enfim, um era o proprietário das terras que concedia ao outro que controlava a produção. E quem produzia era o servo. Esses servos, em sua maioria, eram escravos, ex-escravos e cidadãos do Império Romano. Esse modo de produção, ele não possibilitava um aumento da produtividade, dado a forma que ele foi constituído. Então, se por um lado você tinha o servo, que era responsável por produzir e entregar a sua produção ao senhor feudal, e o senhor feudal passar uma parte dessa produção para o rei, logo ele não se interessava em produzir mais, porque quanto mais ele produzisse, mais ele teria que repassar. E conforme houveram, por exemplo, as cruzadas, conforme aumentou essas rotas comerciais para o Oriente, essas mercadorias começaram a virar cobiça, principalmente da nobreza. E quanto mais a necessidade dessa nobreza adquirir essas mercadorias, mais eles buscavam aumentar a sua produção, aumentar a sua riqueza. E aí é importante entender que o senhor feudal, ele era o posto-chave para a questão da produção. Então não adiantava ele também tentar aumentar, não tinha tecnologias, as tecnologias eram rudimentares, não tinha como ampliar a produção com as tecnologias existentes. E alguns servos, né, acabaram se evadindo, acabaram fugindo para as cidades, dado o regime em que viviam de exploração. E essas cidades também existiam muitos artesãos, existiam uma outra forma de trabalho livre. E, sobretudo, a dos banqueiros. O que é o banqueiro? O banqueiro era aquele sujeito que percebeu que se ele ficasse guardando a riqueza de uma outra pessoa, ele logo poderia emprestar para os demais. Então vamos fazer aqui uma imaginação rapidamente. O sujeito estava lá, sentado num banco, quando chega um conhecido, falando que teria que, um comerciante, falando que teria que fazer uma viagem, e ele tinha lá 2 sacos em moedas de ouro, por exemplo. Só que ele não ia precisar de todo aquele ouro. Ele teria que alguém guardasse esse ouro para ele.
E ele propôs, olha, você guarda esse ouro aqui para mim, que quando eu voltar eu te dou 20 moedas de ouro. Ok, deixou lá, a pessoa seguiu viagem. E de repente chega um outro amigo dessa pessoa, fala, olha, estou precisando de 40 moedas de ouro, urgentíssimo, você tem para me emprestar? E aí o cara, talvez muito esperto, como é todo banqueiro, fala, olha, quando é que você vai me pagar? Não, eu pago isso na semana que vem. Daí ele pensou, pô, o cara só vai voltar na outra semana, né? Deixa eu dizer uma coisa, eu te empresto essas 40 moedas de ouro desde que na semana que vem você me dê 50 moedas de ouro. E aí, de repente, o cara lá muito apertado, tendo que pagar uma dívida, senão ia preso ou ia pra forca, falou, ok, eu te dou 50 moedas de ouro. Passou uma semana, o cara foi lá, devolveu as 50 moedas de ouro, ele reembolsou o dinheiro do seu amigo comerciante, e quando ele chegou, recebeu mais 20 moedas de ouro. Ou seja, ao invés de ficar com 20, com dinheiro alheio ele fez mais 10, ficou com 30 moedas. Assim surge a atividade bancária. Então, conforme aumentava a exploração sobre os servos, mais essas cidades cresciam e foi formando uma outra classe social, chamada burguesia. Então, veja bem, a burguesia ela tinha alguns interesses, relativos sobretudo ao comércio. Então, era a unificação das moedas, o pagamento de tributos e as rotas comerciais que precisavam ser abertas ou desbravadas, por exemplo. E foi crescendo essa burguesia com os recursos que ela conseguia através do comércio, né, através da atividade bancária, entre outras coisas. Entretanto, o rei não detinha o controle da produção. Então, quem detinha o controle da produção no feudalismo era o senhor feudal. Então, de certa forma, o rei ele não mandava efetivamente. E a partir disso surge uma aliança dos interesses da burguesia com o interesse da nobreza. E aí, o que acontece? O sistema feudal passa a ruir. A burguesia chega ao poder, e aí temos, por exemplo, as grandes navegações, que foi o quê? Uma associação da burguesia com os reinos, com os impérios então existentes, ampliando enormemente as riquezas circulando no mundo e, contudo, as rotas comerciais também. Dessa aliança entre a burguesia e os reinos, surgem, mais tarde, os estados nacionais. Principalmente esses mais conhecidos que nós vemos, por exemplo, na história do Brasil. Espanha, Portugal, França, Inglaterra, do ponto de vista aqui mais do Ocidente. Então, esses estados modernos, eles são governados por esse rei, que agora também tem o poder econômico ao lado dele. Só que, entretanto, a partir do momento que ele começa a contrariar esses interesses da burguesia, a burguesia começa a se articular para tomar o poder e ser legitimada. E como isso se dá? Bom, primeiramente, na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa de Oliver Cromwell, aonde um rei passa a ser submetido a um parlamento. Esse parlamento é que vai determinar as políticas e o rei vai governar. O poder passa a ser dividido. Mais tarde, na França, o que acontece? Essa burguesia, ela consegue extirpar a monarquia do poder. Ok, mas como se referenda esse poder? O poder dos reis, então, era referendado pela autoridade divina. E como poderíamos agora referendar esse poder? Tá certo se você pensar que é o voto, o sufrágio. Então se institui uma nova forma de referendar o poder, que é chamada democracia. E entendemos como a democracia liberal burguesa. Democracia que, supostamente, era aberto a todos. Claro que naquela época só os homens, com certa renda, poderiam votar e ser votados. Mas era aberto aos indivíduos comuns, que não tinham sangue azul. Liberal é porque abarcava alguns interesses da burguesia. Quais eram os interesses da burguesia? Quanto menos Estado, melhor para elas. Menos impostos e entre outras coisas.
tendo em vista que o liberalismo se formou, em grande parte, pelo alto custo que essas cortes possuíam. Eram muito perdulárias, eram muito caras. Então, com a Revolução Francesa, nós temos um modelo vigente hoje, a democracia liberal burguesa, que é uma democracia, é uma participação representativa da sociedade. Entretanto, da sua origem, nós podemos entender como se dá o processo eleitoral na maioria dos países hoje, onde o poder econômico manda e controla o poder do Estado. Ok?